Não foi uma vitória brilhante do Cruzeiro contra o Betim, mas nesse domingo contra a equipe na Arena Veracruz, com um gramado muito ruim, principalmente na segunda etapa, com muita chuva, o Cruzeiro não precisava de uma vitória muito boa, precisava apenas de uma vitória. Mas ela veio com requinte de crueldade apenas no finalzinho do jogo com um gol de cabeça do Matheus Pereira. É óbvio que essa partida do Cruzeiro não empolgou ninguém, mas eu também não vi uma partida tão ruim do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, quando a chuva ainda não estava tão forte. A chuva ficou forte no meio do segundo tempo, no primeiro tempo, e a partir do segundo já o gramado ficou muito pesado. Quando o gramado estava bom ainda, que dava para ver algo, para ver movimentação do Cruzeiro, eu vi algo de positivo. As triangulações, novamente, o Tite criando superioridade pelos lados, com 3 jogadores fazendo triangulações para atingir o fundo, e do fundo aí ver o que fazer. Se cruza a bola, se tenta um passe na entrada da área, se tenta uma infiltração vertical, já como aconteceu algumas vezes com o Kaique, mas movimentações um pouco interessantes ali, sempre levando o Gerson e Matheus Pereira. Gerson e Matheus Pereira atuaram em praticamente todas as jogadas de criação no primeiro tempo, foram muito importantes nas jogadas em tabela. O Gerson participando mais pelo lado esquerdo com o Kaique, com o Christian, essa mudança na escalação de hoje do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou agora sim, como a torcida queria e pediu muito, com Christian e Gerson, Christian mais a ponta e o Gerson como volante, mas não como a torcida imaginava. O Tite trocou durante a partida muitas vezes, mas hoje o Arroio, em vez de jogar na direita, jogou na direita, enquanto o Christian jogou mais pela esquerda, atuando com esse apoio do Kaique e com o Gerson, que funcionou muito bem. Algumas oportunidades até criadas pelo Kaique, o Kaique teve uma oportunidade criada de chute de fora da área, infiltrando na área muito bem também, e do outro lado o Matheus Pereira ajudando o William e o Arroio nas jogadas pelo lado direito. Mas a principal chance do Cruzeiro no primeiro tempo não veio de nenhum desses pés, veio com o Chico da Costa, que fez o gol, o lance polêmico do jogo, em uma jogada em velocidade. O Kaique fez um ótimo lançamento lá pela esquerda, ainda no meio de campo, encontrando o jogador avançando verticalmente. O jogador conseguiu, o Chico da Costa passou pelo goleiro Jori, fez o gol, sentiu a perna e depois teve que sair do jogo, recebeu atendimento médico, foi substituído. E depois da revisão no VAR, o gol foi anulado. Tite, depois do jogo, inclusive, reclamou, disse que viu o lance 5, 6 vezes e não conseguiu enxergar esse impedimento. Eu também não achei as imagens muito claras. O estádio é um estádio muito raiz, a Arena Veracruz, então acredito que também as câmeras não foram as melhores para conseguir ver o lance. Ainda bem que no final não acabou fazendo muita falta. Essa foi a chance mais clara do Cruzeiro. No primeiro tempo não valeu, depois teve um chute do Kaique também muito bom, Cruzeiro tendo volume de jogo, mas não criando tantas oportunidades. No segundo tempo, depois que a chuva passou muito forte no meio do primeiro tempo, aí sim o gramado ficou muito pesado, os jogadores começaram a ficar cheios de lama, muita dificuldade para trabalhar a bola, muita dificuldade para trabalhar os passes, aí sim o Cruzeiro começou a apelar muito para os cruzamentos. Um parêntese pequeno aqui, momento inusitado do jogo, Cássio na volta dos vestiários, passou um minutinho, teve que pedir para ir pro banheiro, fazer o número 2, muito provavelmente. Ficou cerca de 3 minutos ali, causou uma confusão, porque ninguém sabia, ele só avisou o juiz e foi embora, tinha pedido um remédio e tinha acabado de voltar dos vestiários, acabou tendo que ir pro banheiro, fazer um rapidinho ali, o número 2, voltou, seguiu normalmente na partida também e foi até o final, não foi algo preocupante. Preocupante, além do Chico da Costa também citar, Jonathan Jesus deixou o jogo ainda no primeiro tempo, entrou o João Marcelo no lugar dele com dores no joelho, ele vai ser reavaliado, no momento assustou um pouco, ele saiu andando, mas joelho, todo mundo sabe que é complicado. Seguindo no segundo tempo, o Cruzeiro realmente teve que fazer muitos cruzamentos, mas eu não acho que foi algo de ideia do Tite. O Tite não falou para os jogadores buscarem esse tipo de movimentação. Só que o Betim começou a se sentir à vontade com um empate, então recuou todo mundo e o Cruzeiro não conseguia criar pelo meio de campo. Não conseguindo criar pelo meio de campo, com um gramado muito pesado, o que sobrou foram os cruzamentos. Realmente o Cruzeiro cruzou muito no segundo tempo, mas para exemplificar que esse não foi um plano do Tite, os cruzamentos, foi algo circunstancial no contexto de um gramado pesado com muita chuva. No primeiro tempo, o Cruzeiro cruzou 16 bolas, 5 delas certas. No segundo tempo, quase o dobro, 29 cruzamentos, com 8 deles corretos, o principal no último lance do jogo para o gol do Matheus Pereira. Então não foi algo pensado pelo Tite, foi uma circunstância do jogo ali, algo que até ele mesmo falou, que com o gramado pesado, com a chuva ali, a finesse no passe atrapalhada demais
num gramado que antes do jogo falavam que tinha alguns buracos. O gramado não estava ruim, mas tinha alguns buracos. O gramado ficou muito pesado, a base dele muito pesada, os jogadores com lama no uniforme. Um jogo muito complicado que conseguiu sair com esse gol no último minuto do Matheus Pereira. Outra coisa a se falar também, que talvez possa ser aí uma alerta maior, o Cruzeiro novamente vencendo menos duelos no chão do que seus adversários. Hoje não fez falta, mas pode vir fazer falta no futuro. O Cruzeiro volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Curitiba no Mineirão. O Cruzeiro fará 2 jogos agora no Mineirão. Primeiro deles contra o Curitiba às 9h30 da noite pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e domingo enfrenta o América pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. A situação do Cruzeiro hoje poderia se complicar muito em caso de um empate com o Betim. Com a vitória, o time fica ali a 2 pontos do Norte, primeiro do Grupo C, e a 1 ponto do Atlético. Hoje o Atlético seria a melhor segunda campanha. Então o Cruzeiro pode ficar de olho nesses 2 principais rivais a 2 partidas agora, né, do final do Campeonato Mineiro para conseguir a sua classificação. O Cruzeiro tem que ou liderar o Grupo C ou ser o melhor terceiro colocado da competição. Para acompanhar tudo o que acontece sobre o Cruzeiro, as notícias de mercado, as notícias de bastidores, você acompanha no site lance.com e também aqui no YouTube do Lance. Um abraço!